Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 111. Eu sou Daniel Gimenez e se nas 4 rodas esperamos um novo Senna, quando é que teremos um novo Barros nas 2 rodas? E eu sou o Gustavo Full, 2002, Phillip Island, eu nunca vou esquecer. Meu nome é Jarbas Camargo e Alexandre Barros é o maior brasileiro sobre 2 rodas. E eu sou Eric Von Draxler, diretamente do Bandeirada, invadindo aqui a gravação do Fórmula Full para falar um pouco do Alexandre Barros, que a gente, inclusive, a gente já entrevistou lá no Bandeirada também, e como pessoa a gente pode falar, o cara é muito gente boa. Ô Eric, fala aquela palavra que você costuma falar logo no início então pro Barros. Cara, é mítico! Mais Eric do que isso, impossível. Ah, É isso aí, galera. Então, vamos divulgar aí o Instituto Ingo Hoffman, né? Acesse ingohoffman.org.br e ajude a ter uma criança a ter esperança. Nossos contatos, formulafull.wordpress.com é o nosso site, nosso e-mail, manda sua mensagem, sugestão, opinião ou crítica ao formulafull1@gmail.com. Temos o grupo e a página no Facebook. Então você digita lá na ampulheta Fórmula Full que você acessa. O Twitter é @_FórmulaFull e @DanielGimenez79. Instagram, @FórmulaFull. Conheça também o projeto NS Full Throttle. Acesse nsfullthrottle.wordpress.com, o Twitter e a página do Facebook também, NS Full Throttle. Mas é isso aí, galera. É hora então de falar de Alexandre Barros, ou melhor dizendo, Alexandre Abraão de Barros, nascido em São Paulo em 18 de outubro de 1970, o que é apontado como certeza por quase todo mundo que entende de moto velocidade no Brasil, como o maior motociclista piloto que o Brasil já teve nas 2 rodas. Ele, na realidade, já vem de uma família que tem, né, tradição com isso. Seu pai também foi um ciclista, né? E ele começou a carreira aos 8 anos de idade, sendo campeão de mini bikes. Foi campeão brasileiro de 50 cilindradas em 85 e também das 250 cilindradas no mesmo ano. Em 86 ele começou uma carreira internacional e competiu no Mundial de Moto Velocidade, categoria 80 cilindradas. Em 1990, estreia nas 500 cilindradas pela Cagiva e tinha somente René Mamola, Rod Haslam e Ed Lawson como seus companheiros de equipe. E com 19 anos, ele se tornou, na época, o mais jovem piloto da categoria, né, Gustavo? Então, aproveitando o gancho, passa em 93 a integrar a equipe oficial da Suzuki, a Luxtrack Suzuki, e como companheiro de equipe, nada mais nada menos do que Kevin Schwantz, né? Que por sinal nesse ano consagraria-se campeão mundial, e Alexandre Barros obtém a sua primeira vitória no circuito permanente de Jarama, né? Igualando o feito a um outro brasileiro, a do Celso. Depois, em 94 ele sai da Suzuki e corre 8 anos seguintes com a Honda em equipes privadas, alcançando o 4º lugar em 96, 2000, 2001 e 2002. Em 2003 ele corre pela equipe oficial da Yamaha, a Yamaha Gauloises, pela primeira vez como número 1 da equipe, né? No ano seguinte ele é contratado pela equipe oficial da Honda, a HRC, então campeão, né, substituindo o Valentino Rossi, contratado justamente pela Yamaha. Em ambas, o Alexandre teve a atuação discreta, e na Honda, mesmo com o 4º lugar na classificação geral, ele foi dispensado no final da temporada. Daí, em 2005, né, ele correu de Honda, né, equipe privada. Ele conseguiu a última vitória dele no Grande Prêmio de Portugal, em Estoril, né, e chegou em 8º no campeonato daquele ano. Aí, em 2006, por falta do patrocínio, né, ele foi pro oficial de Superbike, né, Mundial de Superbike, pela CLAF Honda, né, onde ele chegou em 6º no campeonato, com 6 pódios e 1 vitória. Ele venceu naquele ano em Imola, né? Aí para 2007, ele retornaria ao MotoGP, para a última temporada dele, por uma equipe satélite da Ducati, né, a Pramac Team. Conseguiu um pódio, né, um 3º lugar na Itália, em Mugello, e a última corrida dele foi em Valência, terminou na Espanha, terminou em 7º lugar.
É isso daí, cara. Essa carreira brilhante que a gente vai estar agora falando pouco a pouco, ano a ano, esmiuçando com você, dando destaque para uma outra corrida que nós aqui, né, tenhamos na nossa mente. Só para dar um destaque, antes de começarmos, né, o programa etapa a etapa da sua carreira, foram 276 corridas em todas as categorias da moto velocidade, desde a 80, 250, 500 e depois rebatizada de MotoGP. Ele conquistou 7 vitórias, foram 5 poles, 14 voltas mais rápidas, 32 pódios, anotando 2.123 pontos. Também obteve uma vitória, como já foi dito anteriormente, na Superbike e 6 pódios na categoria. Mas este que está aqui, convidado de hoje, convidado de muita honra, que muito abrilhanta o Bandeirada e hoje abrilhantando o nosso programa, Eric Von Draxler. Você que conversou com ele recentemente no Bandeirada, e eu recomendo aos amigos ouvintes irem lá na página do Bandeirada, depois o Eric vai dar o endereço aí, e procurar o programa e baixar, que foi excelente. Eu ouvi 2, 3 vezes, cara. É prazeroso ouvir o Barros falando e contando de forma sincera a carreira dele. Mas, Eric, diga pra gente aqui, pra gente abrir o programa, o que você mais sente assim de positivo quando você conversa com um cara como o Alexandre Barros, quando você vê uma carreira de um piloto desse, e de que maneira também ele marcou você, né, na sua vida, assim, a principal corrida dele que você recorda hoje? Bom, vamos lá. Vamos por partes. Em primeiro lugar, deixa eu divulgar aqui o Bandeirada, né? Tem o site, o programa bandeirada.wix.com/site, tá? Tem o nosso Facebook, que é o /Bandeirada, tem o Twitter, @PGMBandeirada. Eu tô tentando localizar aqui aqui no site o episódio que a gente conversou com o Barros. Tem uns destaques que eu queria mencionar, que é o seguinte. Vocês não mencionaram aqui que ele venceu as 8 horas de Suzuka em 99 com o Tadayuki Okada. Ele a bordo de uma Honda RC45, né? Ele meio que disputou tipo um mundialito com o Rossi no final da temporada de 2002, porque a equipe dele só tinha uma moto com motor 4 tempos, né? E ele só foi receber essa moto de 4 tempos lá pro final da temporada, né? E venceu esse mundialito, né? Ouça. Ele simplesmente barrou um tal de Valentino Rossi, que eu nunca ouvi falar nesse cara, que ele tava com a Yamaha de fábrica desde o começo do ano. Yamaha? Agora eu acho, agora eu meio que me apaguei aqui. É Yamaha, sim. Eu acho que é Yamaha. Isso. Não, era Honda. Desculpa, gente, ato falho. Ai, Alzheimer. Meu filho, normal. É um austríaco fazendo na minha cabeça, agora vai o alemão também. O que acontece? O Valentino corria pela equipe principal na época, a Repsol, e o Barros corria pela Pons, que era, se não me engano, uma satélite que usava a moto de 2 tempos ainda. Usou a moto de 2 tempos até o meio da temporada. Chegou a... Hã? Perfeito, era isso mesmo. Até o meio da temporada, mais especificamente, deixa eu confirmar essa informação aqui pra você, até a 12ª etapa. Até a 12ª etapa, que se eu não tô enganado, foi o Grande Prêmio do Brasil. Aí ele correu, acho que isso mesmo, Moteg, Sepang, Phillip Island e Valência, já com a moto com a RC211. E nessa brincadeira, ele meio que fez tipo um mundialito com o Rossi, que já tinha fechado o campeonato naquela hora, até então, e ele ganhou. Ele fez o Rossi nessas corridas que ele fez o Barros fez 2 vitórias, 1 segundo e 1 terceiro. Eu não tenho certeza quantos pontos são, porque eu não gravo de cabeça a escala de pontuação da MotoGP. Mas, se eu não estou enganado, o Barros fez 2 pontos a mais que o Valentino nessas 4 etapas. Quer dizer, na hora que os dois competiram de igual para igual, o negócio ficou meio tenso. E, cara, como pessoa super solícito, atendeu o nosso pedido muito de boa,
Foi uma entrevista muito bacana, a gente ouviu muita história boa dele. É alguém que realmente que vale a pena a gente conversar, que foi bacana, foi bem divertido aquele dia. Boros has the advantage coming in now to this final series of S's through the left. He's got one more right to negotiate. Alex Boros powers into the home straight on the V5. Bring it home, baby. Bring it home. Bring it home. All right. Victory for Alex Boros in Motegi. Valentino Rossi is beaten fair and square. And what a ride from Loris Capirossi into third place. Two Wester Honda Pons on the podium. One's a V5, one's a two-stroke. And there's Dennis stood next to Cito Pons on the pit wall. Não, certamente, né, Eric? Eu tenho algumas histórias com o Barros. Lá no Japão, quando eu tinha o podcast Loucos pelo Loucos no Japão, tá? E Loucos pro Automobilismo no Japão, perdão. Loucos pelo Loucos é o nosso nome antigo, até a edição 49. Uhum. E a gente tinha esse podcast e um dos participantes era o Renato Dobashi, um nipônico, né? Descendente de japoneses, mas que já estava lá no Japão vendo há muito tempo. Falava bem japonês. E ele sempre fazia um biquinho de tradutor. Quando tinha as corridas, ele já fez pro Pedro Paulo Diniz, pro Galvão Bueno, fez também pro Alexandre Barros, e ele acabou ficando amigo do Barros, né? Será que é coincidência isso? Faz pra tanta gente ficar amigo do Barros. E o Barros deu pra ele 2 capacetes, né, cara? E eu mandei pro Vilela, inclusive, a foto minha com os 2 capacetes que foram do Barros. E, sabe, direto eu vejo o Barros mandando mensagem pra ele no Twitter. Cara, o cara foi lá e fez tradução. O Barros tem uma estima por ele enorme. Pô, cada ano que ele ia, ele dava um capacete. Obrigado por você estar fazendo tradução aqui pra mim. Né? Tá aí o capacete. E além de receber pelo trabalho, sabe? Então é um cara de um coração enorme, uma bondade muito grande. E o Renato Obashi, parceiro meu até hoje, a gente só não grava junto por causa da distância. No Twitter ele tá como Speed Gonzalez, às vezes alguém aí conhece. Então a gente sempre tá trocando as mensagens aí e, pô, sempre que você precisa falar com o Barros, ele responde. E eu já conversei com o Barros pelo Twitter uma vez e, pô, foi super bacana. No Facebook também ele respondeu. Então é um cara muito de boa mesmo, é um cara que a gente tem uma admiração enorme. E assim, a gente torce para a equipe dele agora, né? A Alexandre Barros Racing, é isso o nome dela? Dá muito certo, tá com o patrocínio da Galícia, e a gente também ajuda a divulgar, fala o nome aqui. A gente quer que ele dê certo, que ele cresça nisso daí. Mas vamos fazer aqui, né, uma puxada da carreira do Alexandre Barros. E a primeira temporada dele no exterior foi em 1986. No exterior, assim, estou dizendo em campeonatos mundiais já, né? Na categoria de 80 cilindradas. Ele competiu em 2 equipes, vai vendo só. Ele competiu pela Riejo, né? Não sei se a pronúncia correta é essa, e a Altiza. E essas 6 primeiras etapas foi pela Riejo, né? E ele correu na Espanha, correu também a etapa da Itália, Alemanha, Áustria, aí ele correu também na antiga, ainda existia a Iugoslávia naquele ano, vai vendo só, final da Guerra Fria, né? Em Rijeka, que hoje passou a ser o Grande Prêmio da Croácia. Pois é, e também correu na Holanda, né? E você veja aí os resultados dele. Ele não conseguiu classificação nas 2 últimas etapas, mas na Alemanha e na Áustria foi 11º e 23º. Depois ele foi para a Altiza e ele participou da Grã-Bretanha. Aí tem uma etapa aqui que ele, não sei se ele teve escrito ou não, que só tem um tracinho que não dá para entender o que é, mas era a etapa da Suíça. Ele acabou Suécia, não, né? Deixa eu ver. Suécia, Suécia. Aí San Marino ele foi 8º e na etapa, essa aqui deve ser na Alemanha, né, cara? Deve ser alguma etapa alemã aí, Baden-Württemberg Motorcycle Grand Prix, que ele também acabou não tendo nenhuma classificação aqui, não apareceu. Hockenheim. A corrida foi realizada né? Hockenheim, tô vendo aqui. E só para constar, a primeira equipe que ele correu era espanhola, então a pronúncia era Hierro. Erro, né? Do espanhol seria erro. Por isso que eu falei, não sei se essa é a pronúncia. E aí no ranking ele terminou em 16º. Era um primeiro contato. E aí em 87, quem vai contar pra gente é o nosso gaúcho da fronteira, tchê, Gustavo Fu. É isso aí então. 87 ele segue na 80 cilindradas, né? O campeonato de 80 cilindradas tinha 10 etapas, né? Mesmo o campeonato da principal tendo 15. Assim como o campeonato de 86, né? Aí ele começou pela equipe Casal,
né? E ele fez da primeira até a oitava etapa na Casal. Ela é portuguesa, essa equipe, viu? E aí na Espanha ele não conseguiu classificação. No Grande Prêmio da Alemanha ele conseguiu o 11º lugar. Depois o Grande Prêmio da Itália ele não conseguiu classificação. E na Áustria e na Iugoslávia ele se classificou. Na Áustria ele terminou na 8ª colocação, Iugoslávia em 10º. Aí na Holanda em 22º. Na Grã-Bretanha aparentemente ele não correu. E na Tchecoslováquia ele não conseguiu classificação. Aí para a 9ª etapa ele mudou de equipe e foi para a equipe chamada Arbizu, né? Aí em São Marino ele conseguiu um 7º lugar. E no Grande Prêmio de Portugal ele não conseguiu classificação. Finalizou com 8 pontos a temporada, classificando em 17º no ranking geral. Só dando uma corrigida aí, quando a gente diz não conseguiu classificação, é que não conseguiu um lugar que fosse classificado para o resultado final. Ele não completou a corrida. Não completou. República da Tchecoslováquia de Portugal ele não completou. Isso. Senão o E pessoal era o Grande Prêmio das Nações ali, o da Itália. Tinha esse nome também. É Nation Grand Prix, né? Uhum. E aí senão o pessoal fica pensando que ele nem passou pela classificação da prova para entrar na corrida. Não, ele entrou. Só que ele abandonou, então ele não fica classificado entre os que terminaram. Porque às vezes o cara abandona... senão o cara abandona faltando 3 voltas, 4, 5, depende, ele entra na classificação. Mas depende do momento que ele parou, ele não fica classificado no final. Não sei se tem essa regra na MotoGP, né? Tem, porque se tá tendo aqui NC, né? Não completou, e eu já vi pilotos que terminaram a corrida e apareceram NC. Entendeu? Então, enfim, prossigamos. Muda bastante, né? E outra, 86, 87... A gente estava ligado em Piquet, Senna na Fórmula 1 iniciando. O Brasil engatinhava muito nesse quesito, né? Praticamente não se falava, né? Não, eu fui conhecer o Alexandre Barros nos anos 90. Eu não tinha ouvido falar ainda. Quando eles fizeram a comparação com o Mr. Bean. E que ele tirava o maior sarro, né? Ele saía imitando o Mr. Bean, assim. Jarbão, como foi 88 a temporada do Barros, agora nas 250? Então, né, Dani? Aí foi a primeira temporada dele nas 250... pela equipe Venemotos e Yamaha, né, com a moto TZ250. Ele só foi conseguir classificar na 15ª e última etapa do Mundial, e foi aqui no Brasil. Durante todo o resto da temporada não conseguiu classificar, e na etapa do Brasil ele não completou a prova. Ô Jarbão, Eric, eu só quero perguntar para vocês se esse ranking que está dando aqui ele estava inscrito para disputar essas provas. Exatamente, porque... eu acho que ele começou com a equipe nessa data. Sim. Na 15ª etapa no Brasil. O Eric, você viu alguma coisa se ele ficou de fora da temporada de 88 quase toda e só disputou no Brasil? Olha, aqui não aparece muita coisa. É porque é o seguinte, a gente tá tentando buscar dados do Wikipedia, né? Como eu faço muito no Bandeirada ao vivo, eu fico caçando, os caras estão falando, eu tô caçando informação no Wikipedia, ou em alguma outra fonte oficial. Eu não sei, eu confesso que eu não saberia precisar se ele não largou, não conseguiu classificação, ou se ele só não, ou se ele só tem essa possibilidade também, dele só ter disputado o Grande Prêmio do Brasil em 88 e ter ficado pelo caminho. Até porque eu realmente não sei como que seria possível isso, né? Ter um DNC, um DNQ na época. Eu acho que não tinha DNQ. Não tinha, e não tem nenhum dado, nem no site dele explica isso. A gente está procurando, tentando achar, e eu não encontro o nome dele nas etapas, inclusive. Então eu acredito Só aparece a principal. Eu estou acreditando, então, assim, ele teve a participação nesse ano, a gente está tentando entender esse gráfico aqui que o Wikipedia disponibiliza, e pasmem, o Wikipedia tem o melhor gráfico de corridas de pilotos da internet, de qualquer categoria. Então só está aparecendo no Brasil mesmo que ele aparentemente esteve inscrito para disputar, mas não terminou a prova. Grande Prêmio Goiânia, inclusive. E aí ele continua no outro ano, né, Eric? Em 89, para a mesma equipe, a Venemotos e Yamaha. Manteve o contrato para Venemotos da Yamaha.
O melhor resultado dele nesse ano foi um nono lugar no Grande Prêmio da Suécia, em Anderstorp. Isso, Anderstorp. Ele teve... Cara, e não chegou a pontuar, ficou em 18º, foi uma temporada discreta, né? Foi... Agora batemos naquela, entre aspas, indecisão de que se de fato foi essa a primeira temporada completa dele. Ele não correu no Grande Prêmio da Espanha nem no Grande Prêmio da Alemanha, respectivamente em Jerez de la Frontera e Hockenheim. Aliás, eu fico imaginando andar de moto em Hockenheim, cara. Devia ser... Nossa! Hockenheim é antigo, né? Isso, o traçado original. Você meter a moto lá dentro do florestão. Tipo, toma. Muito tenso, cara. Tenso pra caramba. Floresta Cara, Negra. devia ser sensacional isso, cara. Foi a primeira temporada dele completa na 250 cilindradas, seria a categoria intermediária da época, né? Pra depois ele passar pra... Aí que a gente vai começar a ouvir um pouquinho falar do tal do Alexandre Barros da próxima temporada, 1990. Quem vai falar aí agora, acho que é o... Eu acho que é o Gimenez. que vai falar das aventuras de Alexandre Barros na Cagiva, né? É, isso daí. Então, em 89 ele termina em 18º e ainda assim era uma posição muito modesta, mas conseguiu chamar a atenção das 500 cilindradas. Marcou Você 30 sabe. pontos, agora que eu vi aqui. 30 pontos ele marcou. É. Né? E é aquela história, né? Às vezes a leitura de resultados é uma, a leitura de performance é outra completamente diferente. Então o cara tá andando de repente lá atrás, mas com uma moto que era para ter resultados piores, aí ele chama a atenção das principais equipes. Então, pela memória, o início da carreira do Barros é zero pra gente aqui que tá apresentando. Eu que sou mais velho, que eu tenho 38 anos, eu era um pivete de 11 anos nessa época. Então ficava difícil, né, a gente acompanhar com a pobre cobertura ridícula, miserável que tinha pro Brasil da categoria. Principalmente tinha. 250. Né? Que tinha, né? Não, pelo menos agora tem um Sport TV, né? Não, eu digo assim, porque nunca vai passar numa TV aberta, a não ser que apareça um piloto que comece a ganhar tudo por lá. Aí, Sim. né, Rede Globo? Mas enfim, né? Não, e moleque naquela época, cara, só tinha televisão com 3 canais, né? Tava aprendendo a usar a mão direita para outras coisas. Então, ficava complicado acompanhar a categoria. Bom, mas em 90, então, ele passa para as 500 cilindradas e vai competir pela Cagiva. Ai, Jesus amado, a Cagiva, cara, que coisa mais linda essa moto, que marca, que história. Mas ele começa sem se classificar. Oi? Essa moto, inclusive, apareceu no jogo oficial do MotoGP de 2015, a Cagiva. Eu lembro disso. Cara, essa moto era linda. Não, ô Eric, conta aí essa história da MotoGP, que ele tá lá, que você falou na entrevista, inclusive, você falou pra ele, foi até uma surpresa pra ele, cara. O quê? Os dados dele? Isso. Cara, eu achei interessante que é o seguinte, só pra situar aqui, o jogo oficial da MotoGP desse ano, ele tá sendo chancelado pelo Valentino Rossi, tá? Algo parecido com o Ayrton Senna Super Monaco GP o Super Monaco GP do Ayrton Senna? Pois é algo parecido. O que acontece? Eles botaram as habilidades dos pilotos, tal, de acordo com o que eles conheciam, tal, blá blá. Aí me aparece aqui o Alexandre Barros. E os dados que eu vou passar é baseado na moto de 2002, na última temporada dele de motor de 2 tempos, que é o que eles usam como referência. Presumo eu que esses dados, que vai ser o número de 0 a 99, ou até 100, não sei, mas enfim. Consta o seguinte, ele tem 90 pontos de habilidade de freio, quer dizer, eu lembro que a gente comentou isso, ele freava muito bem a moto, ele tinha uma habilidade muito boa para frear a moto. Ele tinha 95 de habilidade de chuva, 87 de aceleração, e o telefone apitando aqui do meu lado. Ele tinha 91 de agilidade, 95 em curvas, quer dizer, ele era bom em frear, ele era bom de frenagem, era bom de chuva e era bom de curva. 90 de posicionamento de corpo e de condição física. Quer dizer, ele tá muito bem rateado no jogo oficial. E presumo eu, né, que quem ajudou a
a coletar esses dados foi o Rossi. E pro Rossi tá dando esses notão pro cara é porque, porra, o cara sabe, né? Resumindo da ópera, né? Vai ser o Alejo dessa coisa toda. Quase isso. O Alejo mesmo seria o próprio Rossi, né? Porque o jogo é dele, né? Não, certamente, né, cara? Mas- Pra tá aí, desculpa, Eric, ele tem que ser realmente respeitado, né, velho? Cara, só tem piloto cabeçudo nesse jogo. Principalmente na época nessa época dos motores dos tempos. Não, verdade mesmo, cara. E eu tô vendo aqui também, né, nos dados dele aqui em 90, e ele vai, né, ter alguns resultados mais expressivos e vai marcar um quinto lugar na Bélgica, tá? Top 10 aí dele, ele conseguiu um oitavo nos Estados Unidos, na Alemanha, ele conseguiu 2 nonos na Hungria e também, né, na Suécia, aí depois 10º na Holanda. Foram os melhores resultados dele nesse ano aqui, que ainda a gente praticamente não acompanhava, e ele fez 57 pontos no campeonato, terminando em 12º. E Gustavo, em 91, então, ele continua pela Cagiva, mas assim, realmente, quando tá esse tracinho aqui na tabela, é que o cara não disputou etapa, viu? Eu tô Isso. em cada um deles e não aparece o nome do piloto, então ele nem disputou. Até porque pela Cagiva, se o cara não se classifica, ele tá despedido, né, cara? Boris has the advantage coming in now to this final series of S's through the left. He's got one more right to negotiate. Alex Boros powers into the home straight on the V5. Bring it home, baby. Bring it home. Bring it home. All right. Victory for Alex Boros in Motegi. Valentino Rossi is beaten fair and square. And what a ride from Loris Capirossi into third place. 2 Wester Honda Pons on the podium. One's a V5, one's a 2-stroke. And there's Dennis stood next to Zito Pons on the pit wall. Pois é, né? Então, 91, né? Ele seguiu na Cagiva, né? E aí ele já tinha caído fora aí um dos companheiros dele, era só o Randy Mamola já tinha saído, era ele e o Ed Lawson, né? E em 91, então, ele participou da primeira prova ali no Japão, né? Chegou em 10º. Na Austrália ele chegou em 8º, vê só a diferença, né? A Austrália sendo a segunda etapa, né? Começou diferente do normal aí, geralmente fica pro final, né? Mas então a segunda etapa ele chegou em 8º. Nos Estados Unidos ele chegou em 6º, Laguna Seca, né? E na Espanha ele não participou, tá? Na Espanha ele não participou, deve ter tido algum problema um pouquinho mais sério, não conseguiu participar. GP da Itália, então, ele participou e chegou em 4º lugar. No GP da Alemanha, da Áustria e o GP da Europa, ele não participou, pois não? Não, eu só ia falar pra você que realmente, né, essas etapas aí, cara, não contou nada mesmo pro Barros, né, cara? Eu tô procurando aqui, tô revirando o site, já entrei aqui em dados até da própria federação e realmente não tá classificado, não tem Alexandre Barros nessas etapas aí. Principalmente essas 3 provas aí que ele ficou fora, eu acredito que seja algum problema de lesão, que ele deve ter tido algum tombo, né? Também, né? Acontece muito. E aí na Holanda ele participa de novo, com chegando em 7º lugar, né? E daí pra diante ele fica de fora, né? Ele encerra o campeonato, né? Com 46 pontos e na 13ª posição. Se tu for contar aí, ele ficou praticamente metade ou mais da metade do campeonato fora, ele conseguiu Mais da chegar metade. em 13º, né? Não, ele ficou 1/3 do campeonato só. Ele disputou 5 etapas de 15. Exatamente. E todas ele terminou no top 10, cara. Né, Jarbão? É isso aí mesmo, né, Dani? E aí, para 92, a Cagiva virou a Marlboro Cagiva. E também teve uma pequena encolhida no calendário, que era anteriormente, até 91, era de 15 corridas, reduziram-se para 13 somente. E o Alexandre Barros continuou pela Cagiva, em 92 virou Marlboro Cagiva, né? Ele conseguiu um 11º lugar na abertura do campeonato no Japão, um 12º na Austrália e não completou a etapa da Malásia. Como resultados mais expressivos, nós temos um 5º lugar na Itália
E um terceiro lugar Holanda. Filho. Ok. E aí depois, na França e na Grã-Bretanha, ele não competiu e não completou a etapa final, a 13ª etapa, na África do Sul. Ó, e foi oitavo no Brasil. Isso, E foi oitavo no só Brasil. pra constar, a Dutch TT no autódromo original de Assen, que era... Eu andei nela esses dias no jogo oficial da MotoGP. Cara, aquela pista era duca. Aquela pista era sensacional. Aí transformaram na bosta que tá hoje, né? Tchucaram, é? Bom, Cara. é triste isso, né? E ele fez 29 pontos, né, Jabão? Terminando em 13º. Exatamente, Dani. E aí chega então a temporada 93. E é uma temporada muito especial pro nosso grande Alexandre Barros. A primeira temporada que ele vai estourar a casa dos 100 pontos e depois, né, daí para frente ele nunca mais vai marcar menos que 100 pontos num campeonato mundial. Ele vai disputar então pela Suzuki, que tinha um patrocínio da Lux Strike, era a moto RGV 500, cara. Putz, essa moto era linda, velho. Essa moto era linda de morrer. E eu adorava ela. Aí que eu comecei a me atentar para a carreira dele. Claro que a vitória dele, né, que vai ser nesse ano, vai chamar muito a atenção. Então vai ser um ano muito positivo. Para você ter uma ideia, todas as corridas que ele termina no top 10. Ele só não terminou, né, que ele não conseguiu terminar a prova, mas estava inscrito na Espanha, na Alemanha, na Holanda, em San Marino e na Grã-Bretanha. San Marino ele passou. San Marino... Pegou em sétimo. Pegou em sétimo. Eu comi bronha aqui. E aí depois, você veja, ele teve 4º lugar na Áustria, ele teve 5º na Europa, na Austrália, 6º no Japão, foi 5º também na Itália, 2º nos Estados Unidos, e aí a vitória, né, na FIM Motorcycle Grand Prix, que encerrou a temporada de 1993 na Espanha, lá no circuito de Jarama, sabe? Então, que a primeira vitória, isso na época eu lembro que repercutiu muito, é claro, né? Aí, nossa, tem um brasileiro ganhando corrida nas motos, vamos transmitir o Mundial. Não é assim, Eric? Ah, pois é, né? Complicado. E ele aí no ano seguinte manteve o contrato dele com a Lux Track Suzuki, né? O melhor resultado naquele ano foi um 2º lugar no Grande Prêmio da Holanda, né? Abandonando apenas o Grande Prêmio da Inglaterra, que na época, se eu não me engano, era realizado em Donington ainda. E, de resto, só top 10. O desgraçado nunca mais ficou fora do top 10. Aliás, correção. Nunca mais ele ficou fora. Todas as coisas que ele completou, ele pontuou. Presta atenção no tamanho da miticidade do miserável. Ele só não pontuou. Ele teve 276 corridas. Eu não vou saber precisar aqui exatamente quantas que ele abandonou. Vou ter que parar para contar, tá bonitinho. Mas se você for parar para ver as corridas que ele completou, ele só não pontuou em 5 corridas. 5 corridas. Aí se eu for parar para contar os abandonos, eu vou perder um pouco de tempo aqui. Mas se você for considerar só as corridas que ele completou e que ele não pontuou, foram 5. A última em 89. Desde então, todas as corridas que ele completou a corrida, ele fez ponto. Certo. E só uma dúvida, Eric. Daquela época, os 10 primeiros marcavam pontos? Até 87, sim. Até 87. Depois de 88, passou... a pontuação passou para os 15 primeiros. Uhum. E de 69 a 87 era 15, era os 10 primeiros que pontuavam. 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Depois de 88 para 92, o vencedor passou a ganhar 20 pontos. Aí depois vem 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, por aí vai, até o 15º que marca um ponto. E 93 em diante passou a pontuação que a gente tem hoje em dia. O primeiro pegando 25, o segundo ganhando 20, o terceiro 16, 13, 11 e do sexto para baixo 10 até o 15º que ganha apenas um ponto. Quer dizer... Não, assim, Eric, desculpa te cortar, cara, mas, 15 primeiros ganhar ponto, até o Lorenzo marca ponto assim, pô. Mas ainda assim, ô Gimenez, o que eu quero dizer
Mesmo que sejam 15, mas a gente tá falando de uma época que o MotoGP não tinha... Quantos tem no grid hoje? Tem uns 20. 20 motos. A gente tá falando de uma época, meu caro. Ó, vamos pegar 93, que foi ano que ele pegou a primeira vitória, certo? Vamos pegar o grande prêmio, a corrida que ele ganhou. Sabe quantos largaram na corrida? Fala aí. 21 terminaram. Aí tem 3, 4, 5, 6, 7... Você tinha um grid com 31 motos. Era muita coisa, né? Que beleza, né? Você tinha e na época, e outra coisa, e as filas de 4 na época. Eles tiveram que botar fila de 3, porque hoje em dia, porque desde, sei lá, pouco tempo atrás, começou a sair equipe, e nessa brincadeira de sair equipe, foi diminuindo o número de motos, e aí tiveram que, para poder ter mais fila no grid, tiveram que cortar, botar o grid, botar a fila para 3 motos em vez de 4, como era na época. Mas tem isso, as filas eram de 4 motos, e o grid tinha mais de 30 motos. Você tá entendendo o tamanho da miticidade nisso? Da trolha. Tá entendendo o tamanho disso? Se a gente vou pegar aqui só de zoeira. Só de zoeira, ó. Grande Prêmio da Austrália 1990. Realmente o grid aqui tá curtinho, mas mesmo assim... Ah, não, porque tá passando só... Tinha pequeno, devia ter uma outra coisa aqui, mas os grids eram muito maiores. Você não tem um grid de hoje em dia com 20, um pouco mais de 20 motos. Não, você tinha um grid que você tinha um grid com 30 motos, tipo um grid de Moto 2 hoje em dia. De Moto 2, Moto 3. Isso era o grid da MotoGP na época. Por isso que você pensa, é fácil. Não, é porque tinha mais gente. Não, é verdade, né, cara? Era mais competitiva a coisa. Só lembrando, então, que ele terminou com 125 pontos em 93, foi sexto. E aí, então, em 94, ele vai terminar em oitavo com 134 pontos. Marcou mais pontos, mas desceu 2 posições na tabela. Mas aí, Gustavo, em 95, então, cara, Casa Nova? Pois é, 95 aí, equipe satélite, né? Kanemoto Honda, com o modelo NSR 500. Ele inicia a temporada ali na Austrália marcando o 6º lugar, repete o resultado na Malásia, na segunda etapa. No Japão não conseguiu completar a prova, teve provavelmente uma queda ou uma quebra. E aí na Espanha ele faz um quinto lugar, na Alemanha 7º, Itália também marca o 7º lugar. Na Holanda ele chega em 5º, na França também. Na Grã-Bretanha ele não conseguiu completar a prova. Na República Tcheca ele chega em 9º, no Brasil em 8º, na Argentina em 8º, no Grande Prêmio da Europa em 6º. E aí ele fecha com 104 pontos na 7ª colocação. Não, e Jarbão, conta aí então agora pra gente a temporada 96. Aproveita e fala onde que foi o Grande Prêmio do Brasil, tá? Para 96, Casa Nova, o calendário voltaria a ter 15 corridas, né? E o Alexandre Barros começou com o pé direito. 2 segundos lugares consecutivos, um na Malásia e outro na Indonésia, abrindo a temporada. E aí depois acabou não completando a etapa do Japão. E aí depois entrou numa sequência de resultados ali entre 5º, 6º e 7º, 5º, 6º e 7º, até chegar na etapa da Holanda, que ele terminou em 3º. E daí depois, o melhor resultado depois disso foi na Austrália, um 4º lugar, né? E o quinto lugar no Brasil, correndo no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, Deus o tenha. E aí terminou a temporada na 4ª posição com 158 pontos. Tá certo, Jarbão. Mas Eric Von Draxler, em 97 é hora dele chegar na Gresini, né, cara? Conta aí pra gente como foi essa temporada na Gresini. A Gresini, bom, vamos lá. Ele na Gresini pegou outra moto. Gresini ou Gresini? É Gresini, é porque é uma marca italiana, entende? Então tem que ser Gresini. Ele pegou uma outra satélite da Honda. Aliás, você perceba o seguinte: se a gente observar direitinho, ele de 95 até 2002, ele só pegou moto Honda. Ele só pegou moto da Honda. Tudo bem. Só foi chegar na equipe oficial mesmo lá
pra... Não, acho que ele nem chegou a pegar a equipe oficial. Ele não chegou a pegar a equipe oficial da Honda. Ele pegou a Kanemoto, pegou a Kanemoto, a Pirelli, a Gresini agora, em 97. Não, foi ele pra pega em Pons. 2004. 2004 ele pega a Repsol Honda. 2004, realmente, só depois disso. Depois ele passou uma temporada na Tech 3 da Yamaha. Mas voltando para 97, foi uma temporada razoável, ficou em nono lugar, marcou 101 pontos. O melhor resultado dele foi um terceiro lugar no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Donington. No Brasil, ele não terminou a corrida no Brasil, mas como eu falei, o bom do Barros é que ele mantém uma consistência, foi o que eu falei, absurda na MotoGP. Como eu falei, eu vou reiterar, todas as corridas que ele completou dentro dos pontos. Ah, mas ele ficou em 13º na Áustria. Pô, 3 pontos, cara. Na época, 3 pontos a mais pra conta. Não é nada, às vezes faz uma diferença do caramba. Né? Só você lembrar do professor Narigudo que perdeu um campeonato por causa de meio ponto. Né? Mas, ainda assim, a gente pode mencionar corridas na época era o A1 Ring, né? Que a emissora oficial faz questão de fazer uma aula de geografia psicótica só para não ter que falar o nome do autódromo que hoje é Red Bull Ring. Nossa, eu tive quase um infarto aquele dia. Eu que sou professor de geografia. Meio que fugindo do assunto, mas sem fugir. É algo nojento, tipo, porque primeiro foi baseado no... Não, aí ele vai e me ressuscita. Como é que era mesmo lá? Não, primeiro, baseado no Oster... Não, o nome do autódromo, o nome oficial do autódromo era Osterreitring, quer dizer, o circuito da Áustria. Circuito Nacional da Áustria, vamos dizer assim. Circuito da Áustria. Só que diziam que ficava próximo de Zeltweg, de fato. Ali fica perto de Zeltweg, só que tinha uma pista que foi feita ali perto, né? O aeródromo de Zeltweg, que fica... A base aérea de Zeltweg fica... não fica muito longe dali. Eu consigo, inclusive, ver no Google, no Google Maps e eu vejo o circuito... Fica pertinho, fica o quê? É do lado, praticamente do lado. Fica logo do lado do circuito. Aí eles construíram, ali perto do autódromo, construíram o autódromo, o Osterreitring, que fica próximo de Spielberg, né, que é a cidade mais próxima dali do autódromo. Aí acontece, depois, passou um tempo, a A1 comprou os naming rights do autódromo e passou a chamar A1 Ring na época. Inclusive, hoje no Justin aconteceu no A1 Ring. O autódromo foi demolido, aí reconstruíram e... Quer dizer, não foi só o pit lane que foi demolido. E aí a Red Bull comprou os naming rights e passou a chamar Red Bull Ring. Mas a emissora oficial insiste que é em Spielberg, porque mudou o nome, não sei o que. Não mudou. Eles não queriam falar Red Bull Ring. Mas enfim, voltando à temporada 97. Como eu falei, mantém uma consistência na zona de pontuação. É uma NSR 500V. Eu acho que tem duas Hondas aqui. Tem a NSR 500 e tem a 500V. Eu acho que a V... se for isso, ele tinha uma moto com 2 cilindros. Ele tinha a 500V, era um V2. Isso era mesmo. Um motor V2. E a 500, que ele foi pegar na próxima temporada, 98, era uma V4. Dois tempos V2 mesmo. Aliás, diga-se de passagem, essa moto NSR 500, a original de fábrica, tinha aquela pintura linda da Reutemann. Quem vai falar 98? Uma moto dessa, né? Quem fala 98? Bom, quem fala 98 é o senhor Jimenez. Conhece ele? Conheço um gordo safado aí que vive me zoando por causa do Jimmy Johnson. Outro? que não falta é gordo safado nessa podosfera nossa aí. Bom, seguinte, em 98, então, ele continua na Gresini, segundo o nosso Eric. O Eric, depois que falou com o Zanardi, tá falando italiano pra tudo quanto é canto, né? Mas depois a gente fala mais tarde. Aguarda semana que vem, quando a gente vai falar do Zanardi. Aliás, amanhã no Bandeirada vamos falar do Zanardi. Aguardem. Bom, ele vai estar falando...
está gravando num sábado, não sei que dia vai passar, mas estamos considerando como hoje, sábado, dia 17, amanhã, domingo, que vai ter o Bandeirada, a gente vai falar do Zanardi. Não, imagina. Spoiler do programa, foda-se. O cara vai ler bula de remédio em italiano no programa. Vocês vão ver só. Bom, mas em 98, então, o Barros tem um aproveitamento melhor, né? Se no ano anterior ele fez 101 pontos, terminou em nono. Nesse ano, então, ele consegue seu primeiro top... Não, já foi o segundo top 5 dele, porque em 96 ele foi o quarto colocado, e aí ele terminou com 108 pontos em quinto. Mas ele conseguiu resultados expressivos, ó. Quinto lugar foi na Alemanha, no Reino Unido. Na Alemanha ele conseguiu quarto, na Holanda também, na Áustria e... Na Austrália ou Áustria? Aqui, deixa eu ver. Austrália. Ele foi o quarto colocado. Phillip Island. Imola. Oi? Phillip Island, na Austrália. Phillip Island, né? Aquela pista feia. Tu vai me esquecer do circuito de Phillip Island, cara, que é uma das pistas mais sensacionais que tem na MotoGP. Ah, o alemão, um Alzheimer. Eita, coisa, hein? A Imola foi quarto. Na França e na Malásia não se classificou. E também teve um quinto na Espanha, que eu acabei atropelando aqui. Mas foi essa última temporada dele para a Gresini. E no ano que vem, ou Gustavo, no ano seguinte, em 99, quando o Rubinho ia para Stewart na Fórmula 1, o Gustavo, lembra que ele estava lá começou na Pons, né? E ele ficou muito tempo na Pons, né, cara? Agora com a Movistar. Pois é, aí em 99 ele inicia então uma relação aí de 4 anos com a Pons, que era na época patrocinada pela Movistar, né? Equipe satélite da Honda. Exatamente, e seguindo com a tão linda moto NSR 500, e mantém um campeonato também no mesmo nível dos outros, porém um pouquinho mais, com resultados não tão bons quanto no ano anterior, né? Nesse ano aí ele consegue como melhor resultado um segundo lugar em Imola, né? Que na época era o circuito de Imola mesmo. Eu achei que era o que podia ser o Misano, mas o Misano não tinha entrado na jogada ainda. E depois desse resultado foi um quarto lugar no Brasil, né? E aí ele teve ficou girando em torno de 10º, 7º, né? Resultados não tão expressivos, e finalizou a temporada em 10º lugar, né? E na nona, com 110 pontos e na nona colocação na classificação geral, né? E só para constar, nesse ano aí ele disputou com Kenny Roberts, Alex Crivellet, que por sinal foi campeão do ano, o Max Biaggi, Sete Bernal, Carlos Checa, Nori Chiabi, né? Então, acima dele tinha gente muito gabaritada também andando, né? Não, e vale lembrar o seguinte, viu, Gustavo? Essa equipe Pons é do ex-piloto Cito Pons, cara, que em 88, 89 foi bicampeão da 250, né? Então é um cara também aí que marcou história na moto velocidade. E o Jarbão agora vai falar da temporada 2000, né, Jarbão? Que ele pegou a Emerson Honda Pons e foi uma temporada também excelente, hein? É isso aí, né, Dani? E também, mais uma vez de Honda, e foi uma temporada muito boa para ele, com 2 vitórias, né? Uma na Alemanha. Holanda! Ai, Netherlands! Cara, não, tem uma na Alemanha também, caramba! Ah, tá! E uma na Holanda! Ele tá lendo a tabela, agora entendi. Ok, olha só. É japonês, começou de trás pra frente. A conexão caiu aqui, eu peguei o bonde me andando, eu tô vendo ele no contrário. Eu pensei que ele tava vendo. Tudo bem, livrou bem agora, hein? Damn it. Ele começou de trás pra frente, o South Park. Ah, acontece. Já em Sachsenring, no time da Alemanha. Então, teve 3 abandonos, né? E um segundo lugar no Brasil. Ainda era Jacarepaguá? Sempre foi Jacarepaguá, 95, né? Sempre foi Jacarepaguá. Exato. E terminou a temporada na 4ª posição, com 163 pontos e 2 vitórias. Não, e falando em Jacarepaguá, Jarbão, tem uma história que o mestre Edgar Melo Filho diz, né? Que a Moto Velocidade, quando veio avaliar o Autódromo Interlagos, diz que chegaram lá no café, aquele muro dos boxes lá, não sei quem é o nome agora, me falha a memória, mas disse que olhou ali e falou, não,
Acabou ali mesmo. Né? Não tem corrida aqui, não dá. Ali É um não tem ex-piloto, condição. diga-se de passagem, né? Interlagos não tem. Hoje em dia não tem condição Interlagos de sediar uma corrida de MotoGP. É, cara, o muro é muito próximo, Eric. O que seria? Cara, ali na curva do café, o problema todo é a curva, é aquela subida ali, a subida para reta dos boxes. Principalmente a tal da miserável da curva do café. Ali não tem muita área de escape. Não, aliás, não tem área de escape nenhuma. Aliás, não tem área de escape aquilo ali. Exatamente, foi o que eu acabei de falar. Então, você não tem área de escape, e considerando que, tá, mesmo assim, é uma subida, o carro tá meio que forçando. Cara, qualquer veículo de competição sobe dependendo da ladeira, obviamente. Se for, por exemplo, a ladeira da Rua Zamora, aqui próximo do Lins de Vasconcelos, aí vai subir engasgando, né? Mas uma ladeirinha assim, tipo a subida para reta dos boxes de Interlagos, uma moto de competição tira a molezinha. Aí você imagina o seguinte, e quando teve a corrida em Interlagos em 92, 93, 92, 93, exatamente. O que acontece? 93 não teve corrida em Interlagos, Eric, sua mula. Então o que acontece? Não sei se vocês lembram, tem uma chicanezinha. Tem umas chicanezinhas que, se eu não me engano, depois da junção, na segunda curva, que seria a tal da curva do café. Pra Sim, poder... onde a Stock fez um upgrade lá e fizeram aquela chicanezinha sem vergonha, né? Aquela cagada que fizeram, mas enfim. Então o que acontece? Eles botaram aquela chicanezinha pra poder dar uma freada, porque ali... E fora que é o seguinte, a reta depois, ela sobe, mas depois ela começa a descer. Imagina a moto em descida pra frear nessa do Senna ali naquela curva. Era tipo assim, morri, né? Mas assim, voltando à nossa história que a gente tava falando, onde que paramos? Posso fazer um adendo aí no Interlagos? Sim. Né, que eu fui assistir a Corrida do Milhão lá, minha primeira vez em Interlagos, tá? Muito legal, show de bola. Agora, cara, pra que aqueles toldos enormes ali que tapa arquibancada pra todo mundo? Você não vê a pista inteira, aí você tem que ficar de olho num telão que tá meio longe, Entendeu a ideia? sabe? Só isso. Fora isso, pra mim tá legal. Irmão, sabe Olha, pra que é por serve isso. aquilo? Não, sabe pra que serve aquilo? Ah, Sabe aquelas pessoas que nasceram com a bunda virada pra lua? Então, Tá. ficam ali. aquilo ali, e outra, é por isso, o Jimenez, que só pra fechar esse parênteses que a gente acabou abrindo aqui, é por isso que eu gostava do Autódromo de Jacarepaguá. Tudo bem, o único problema é que a pista era plana, mas em compensação você conseguia ver a pista toda. Sim. Você não tem isso em autódromo nem em lugar, tirando, claro, os ovais, que os ovais têm, mas tirando isso, tirando os ovais americanos, era um dos poucos circuitos mistos no mundo que você tinha visibilidade da pista inteira. Inteira. Posso pôr um adendo? Vou pôr um Pode. adendo aqui, que assim, ó, eu só fui a autódromos 2 vezes na vida. Interlagos, agora para a Corrida do Milhão, e em 2008, Santa Cruz do Sul, que eu assisti a Stock. E você vê a pista inteira em Santa Cruz do Sul também. Então, era o parâmetro que eu tinha. Porque tudo é muito diferente comparado com a TV. E eu realmente nunca tinha reparado nisso. Aí quando eu fui ver ao vivo em a cores, isso foi uma coisa que me indignou demais. Apesar dos pesares. Uhum. Mas onde é que a gente estava mesmo falando do Barros? Bom, já vamos, porque eu vou falar essa primeiro, depois eu quero jogar pra você a temporada 2002, que a gente vai voltar nesse mundialito aí, esmiuçar um pouco mais. Mas só pegando um adendo rapidinho também, né, tá uma moda o adendo aí, cara, Interlagos é tanto Hospitality Center, isso, aquilo, arquibancada nova que sai pra empresas. Oi, bicho, tá parecendo já corrida em soque lá, você não enxerga potavina nenhuma mais. Interlagos você enxergava pelo menos 80, 90% da pista antes. Isso na configuração antiga ou na configuração atual? Nas duas, Eric. Entendeu? Nas duas. Porque o autódromo antigo, cara, não era muito maior assim em terreno. Era as curvas no meio ali, no miolo, que eram, né, mais compridas, mais retas.
Não vamos embora, senão. Que nem um cara mandou uma mensagem que vocês estão muito negativos. Bom, dá coisa positiva pra eu falar que eu falo, meu irmão, não tem problema nenhum. Bom, né? Em 2001, então, ele vai competir com aquela moto, né? Que era bem parecida com a pintura da McLaren na Fórmula 1. Pra mim, a moto mais linda da carreira dele, que é a West Honda Pons. E só lembrando uns mané que falam, lá, tá imitando pintura da McLaren. A MotoGP só imita a Fórmula 1. Cala a boca, Magda. Da Hotmans, por exemplo, foi da MotoGP e protótipos para a Fórmula 1. Não, é empresa, meu irmão, não é uma categoria imitando a outra. Pelo amor de Deus, cara, quando tinha moto com o anúncio da Marlboro, da Camel, como foi naquele mesmo ano. A Camel, aquela moto amarela, toda amarela com detalhe azul, aquela moto era linda também. Ninguém quer imitar a Fórmula 1, meu amigo, não é isso. É empresa, a identidade visual dela, é business. Isso. Bom, volta tabagismo, pelo amor de Deus. Não vai, já esquece. Bom, assim, ele teve bons resultados. Vou falar os melhores, ó. Na Holanda alemã do Jarbão ele foi quarto. Depois na Austrália ele também conseguiu um quarto. E no Brasil ele também conseguiu um quarto lugar. Mas lá no Pacífico ele foi segundo. E também, né, no GP de Valência ele também foi segundo. E ele conseguiu um terceiro no Reino Unido. E aí veio a vitória na Itália dana-se, né? Não, eu ia falar agora, ô viado. Tá. Tá lendo ao contrário também? Não sabia. Não, eu tô indo de baixo pra cima, os melhores resultados. Tá. Muito bom. Entendeu? É igual o gordo comendo sanduíche. Come pelas beiradas até chegar no hambúrguer. Né? Pergunta pro Vilela se ele não faz isso. Ainda fica olhando pro da mulher, torcendo pra ela comer só metade. E falando nisso, um abraço pro Rodrigo, né? Sempre puta amigo, a gente não tem que falar. Mas ele marcou 182 pontos e foi o quarto no campeonato. Boa temporada dele com mais uma vitória. Então seria a quarta da carreira. Mas aí chega então a temporada 2002, que eu vou deixar pro mítico Eric Von Draxler falar dela. Boris has the advantage coming in now to this final series of S's through the left. He's got one more right to negotiate. Alex Boros powers into the home straight on the V5. Bring it home, baby. Bring it home. Bring it home. All right. Victory for Alex Boros in Motegi. Valentino Rossi is beaten fair and square. And what a ride from Loris Capirossi into third place. Two Wester Honda Pons on the podium. One's a V5, one's a two-stroke. And there's Dennis stood next to Cito Pons on the pit wall. Antes ou depois da Quatro Tempos? Cara, de cabo a antes rabo. da Quatro Tempos, ele foi terceiro no Reino Unido. Presta atenção. Vamos lá. Fala o mundialito, cara. O que vamos lá. Antes dos Quatro Tempos, vamos citar o seguinte. Quando ele começou com a NSR 500, né? E tirando os abandonos nas corridas da África do Sul e da Alemanha, que, salvo engano, foi em Welcome na África do Sul, e na Alemanha já era Sachsenring. Aliás, um baita circuito aquele de Welcome, que passa dentro de um oval, enfim. O pior resultado dele daquele ano foi um 9º lugar na República Tcheca. O pior resultado dele. Aí ele tirou um 6º no Japão, abandonando na África. 5º lugar na Espanha, que se eu não me engano aqui era Jerez já. Isso, muito bom. Jerez da Fronteira. Um 8º em Le Mans, 5º em Mugello, 5º na Catalunha, 2º na Holanda, 3º em Donington, abandonou a Alemanha. República Tcheca, 9º, Portugal, 5º, Brasil, 4º. Não, e detalhe, né? E detalhe, uma moto de mais de 5 anos de uso, né? Não, 5 anos, vírgula. 5 anos, vírgula. Essa moto estava ativa desde 95. Pelo menos com ele desde 95. Pois é. Não são 5 anos, são bem mais. Mais de, eu falei. Tudo bem. Livrou legal agora. Só para situar, a NSR começou a correr. Tá? É lógico, assim, a gente tá meio que falando bobagem, que é claro que as motos são atualizadas ao longo dos anos, tal, nunca é demais lembrar isso, mas essa moto, ela existia desde 84. O primeiro título dessa moto foi 85 com Fred Spencer. Ou seja, nessa brincadeira, só até ali já são 10 com 7, 17 anos ali, só de NSR 500.
Nesse ano, se eu não estou enganado, foi nessa corrida no Brasil que o Rossi fechou o título, né? O Rossi fechou o título ali no Brasil. O que que a Honda fez? Deu a moto de 2000 a moto de 4 tempos pro Barros. Só resumindo, só mudou a pintura. Não, a pintura não mudou. Não, eu tô falando mudou a pintura da moto campeã. Ah, sim. Sim. Ele recebeu a RC 211V. E aí nessa brincadeira que eles fizeram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma apostinha. Vamos botar o seguinte, ó, isso mesmo. Ele fechou no Brasil. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, ele chamou o Barros, vamos fazer o seguinte, vamos zerar nossa pontuação. Vamos começar a pontuar a partir daqui, vamos ver quem é que ganha. Então, vamos lá, o pessoal que é bom de matemática, que puder me ajudar, que às vezes eu tenho uma preguiça de fazer conta de cabeça. O Valentino, prestem atenção na cavalice que vem agora. O Valentino, ele tirou 3 segundos lugares e 1 primeiro. Nessas 4 corridas. Pacífico, Moteg, Sepang, Phillip Island e Valência. Então, são 20, 40, 60 com mais 25... 85 pontos, certo? O Alexandre Barros, este miserável, ele tem 2 vitórias, ou seja, ele já começa com 50. Mais 86. O cara fez foi exatamente, ele fez 1 ponto. Você não presta atenção, na hora que deram as motos iguais pro Valentino e pro Barros, o Barros marcou 1 ponto a mais. Os 2 mantendo no pódio. Olha a cavalice. Os 2 fizeram as 4 corridas restantes dentro do pódio. O Rossi ganhou uma corrida e o Barros ganhou 2. Quer dizer, momento Pacheco, né? Ah, se ele tivesse com a moto da moto de fábrica desde o começo do ano, ele teria sido campeão. Mas, gente, vamos ser realistas. A moto não tinha contrato. E vamos combinar. Não é querendo puxar tapete ou criticar. Mas o Barros, ele assinou um contrato, ele sabia o que estava fazendo, tá? Ninguém apontou uma arma na cabeça para ele assinar aquele contrato. Ele fez porque ele quis. Ele quis assumir essa responsabilidade. É claro que ele não ia estar competindo de igual para igual com todo mundo. Mas ainda assim não ficou... Essa é a diferença. Não ficou chiando, porque eu sou um brasileirinho contra todo mundo todo. Não, ele foi lá... ainda assim, mesmo sendo um brasileirinho contra o mundo todo, o desgraçado conseguiu 2 pódios com a moto de 2 tempos. E os cavalão correndo com moto de 4. E ele poderia ter falado dessa do Brasileirinho há muito tempo, porque foi sempre um piloto assim, que não tinha o melhor equipamento na maior parte dos casos, né? Não, nunca. Acho que foi a primeira vez que ele pegou... acho que foi naquele ano foi a primeira vez que ele pegou equipamento de fábrica já. Sim. E aí, inclusive, né, cara, na sequência ele comete o que eu considero um erro, mas na hora parecia uma coisa boa, que foi para a Yamaha Tech 3, que era patrocinada pela Gauloises, né? Gauloises, né? Não sei. Gauloises. Nossa, eu tô falando francês agora. Bom, porque a marca é francesa, né? A gente tem uma noção, mais ou menos. Eu prefiro quando era Gitanes, assim, é muito mais fácil de falar. Bom, e aí ele conseguiu apenas um pódio nesse ano, né, cara? Foi 3º na França, e aí não estava frequentando muito as primeiras posições. Teve um 5º em San Marino, 5º na Espanha, foi 6º no Pacífico e na etapa final, né, na Espanha, lá no circuito de Valência. Então não chegou a fazer muita coisa. De 4º, ele tinha sido 4º em 2000 e 2002. Ele caiu para 9º com 101 pontos. Pra você ter uma ideia,
Ele marcou menos da metade dos pontos que ele marcou com uma moto, 2 tempos, e só nas últimas 4 etapas que teve 4 tempos aí. Então realmente caiu bastante, né, Gustavo? E em 2004 ele vai para a Honda. Pois é, então, 2004 ele vai para a Honda, vai para a equipe oficial, né? A Repsol Honda. Foi a única vez, assim, tirando essa da Yamaha, que ele teve uma equipe oficial? Não, teve também a Suzuki, Teve né? a Suzuki, que ele tava na Luke Strike Suzuki, né? Sim. E aí ele fez feijãozinho com arroz ali, né? Conseguiu uns resultados expressivos ali, subiu no pódio por 4 vezes, né, durante o campeonato, né? Foi terceiro na Espanha, em Portugal, Malásia, segundo na Alemanha, né? E ficou ali circulando sempre na zona de pontuação, né? No top 10 ali, vamos dizer assim. Mas não digamos que não agradou 100% aí o pessoal da equipe oficial, né? E acabou com 165 pontos no total, em quarto lugar também na classificação geral. E aí o pessoal da Honda resolveu não renovar o contrato com ele, né? E próximo ano aí, 2005, quem conta aí é o Jarbas. Não, antes do Jarbas falar de 2005, eu queria perguntar pro Eric. Ô Eric, o que você condiciona esse desempenho ruim na Honda quando ele tinha tudo de repente para partir pro título, cara? Já não era mais a mesma moto naquela temporada? Era o Nick Hayden, o companheiro dele, né? Isso. E era a moto a moto oficial, né? Sim. Acho que foi a primeira temporada mesmo que ele tirou a moto oficial. Cara, vamos combinar. Ele não é que, eu acho que assim, cara, vai parecer meio é meio curioso isso que eu vou falar, mas o Barros, ele, como eu falei, era um puta de um baita do piloto. Desculpe um PG-13, mas hoje não dá. Ele era um baita de um pilotaço. Só que o que acontece? Ele olha, sabe quem que tava competindo com ele? Só. É porque aqui não aparece as equipes, só aparece. Ah, não, achei. Só para vocês situarem, o Barros, ele tinha o Hayden como companheiro de equipe, tá? Aí você tinha agora bateu a dúvida. Porque tinha a Camel Honda, a Repsol Honda, que era a equipe que o Barros estava, que eu acho que acabou virando a equipe principal. Agora, eu não sei se essa era a equipe principal. A equipe principal devia ser a Camel Honda. Se eu não tô enganado, Não, a Camel Honda era a Pons. A Camel Honda era a Pons. Não, a Repsol sempre foi equipe oficial. A Repsol é a equipe. Ok. A Camel era a segunda equipe que tinha o Biagi e o Tamada. Ok, o Tamada não era essas coisas. Aí você tinha uma Yamaha e só pra constar, caros amigos, eu tava até colando aqui no chat, a pronúncia correta da marca de cigarro é Gauloise, tá? Nossa, Significa mulher gaulesa. Olha que mulheres gaulesas, esse é o negócio. E Gitan era o nome da outra marca de cigarro. Né? Eu sempre falando de Gitanes e Gauloise, não é Gauloise, mas enfim. E detalhe, eu fui procurar na pronúncia japonês, mas isso não vem ao caso. Você tinha a Yamaha principal com um tal de Valentino Rossi, né? Você tinha uma Suzuki com um tal de Kenny Roberts Jr. E tinha uma pá de gente que fazia diferença. Tanto que, assim, tudo bem, o Barros ficou em quarto em 2004, na frente do Biagi, do Gibernal e do Rossi. Atrás, e na frente do Hayden também. Deu um chocolate no Hayden, né? O Hayden fez 110 pontos, eu acho. Ele fez 175. 117. E ficou lá em 18º. Quer dizer, é porque você tinha foi algo parecido na Fórmula 1 com o domínio do Schumacher. Você tinha na MotoGP um Valentino Rossi dominando tudo. Tipo assim, a MotoGP era algo emocionante, você nunca sabia quem ia chegar em segundo. Tem um porém também, porque nessa época aí a equipe aí, pelo desempenho dos dois mesmo, a gente vê que não tava numa sintonia legal também, né? E equipe oficial
Tem muito também de parte política e tal, de questão de patrocínio, de exposição, né? Uhum. E tanto que para 2005, quem foi pro lugar do Barros foi o Max Biaggi, né? Que já tinha nome na categoria também, Não, tinha um apelo também. lembre-se que o Hayden, que tomou esse pau do Barros, aí vai ser campeão em 2006. Eu não tenho dúvida se é o Barros em 2006 ele venceu o título. Agora, 2006? O Nick Hayden foi campeão. Sim, sim, sim. Então, Pela Honda. Eu não tenho dúvida que o Barros ganharia aquele título com aquela moto. Claro que ganharia. Eu não sei se em 2005, porque em 2005 o Hayden já foi terceiro. Sim, o Barros é muito mais piloto que o Nick Hayden. Não tem nem comparação, para. Enfim, não tem muito que se comparar, né? Não, mas é só pra gente não... Pachequismo ao extremo, mas é verdade, pô. Mas enfim, estamos aonde? 2004, né? Isso. 2005. Vamos pra 2005 agora. Agora é 2005. Que agora é o Jarbão que vai. Vai lá. Aí então, para 2005, de volta para Pons, né, com patrocínio da Camel, com essa motaça que era a RC 211V. Já na segunda etapa, vitória, né, em Portugal. Aí depois, na sequência, aí, um 11º na China e um abandono na França. Aí depois o próximo resultado mais expressivo viria na Grã-Bretanha com o 3º lugar, né? E aí depois, aí, seguindo o campeonato, mais uma vez, bastante consistências e apenas mais 2 abandonos aí, terminando o campeonato em 8º lugar, com uma vitória e 147 pontos. Não, e Jarbão, você sabe que nessa corrida de Portugal, ele fez a pole, fez a volta mais rápida e o pódio só foi completado por 2 caras assim, bem ruim mesmo. Valentino Rossi em segundo e Max Biaggi em terceiro. Né? Áureos tempos que as torcidas de ambos tinham que ficar separadas no autódromo. Né? A italianada se pegando no pau. É sério, não, é sério. Era algo tipo Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras é meio frouxo hoje aqui em São Paulo. É uma porcaria o Palmeiras. Né? Para com esse negócio. O Palmeiras e Corinthians já não é o maior clássico faz tempo. É São Paulo e Corinthians que o bicho pega. Eu digo em termos de briga mesmo, tá? Olha o Bambi querendo aparecer aqui. Pode falar, Eric. Não, em termos de briga, que eu quero dizer. Em termos Tá pior ainda. Se você for falar... São Paulo é matadora, velho. É tipo Flamengo e Vasco, é tipo Brasil e Argentina, essas coisas, é algo parecido. O maior clássico do Rio é Flamengo e Fluminense? Não, não é mais, é Flamengo e Vasco. Entendeu? Em São Paulo aconteceu a mesma coisa. Tem gente que fala que não, mas do Palmeiras, do Corinthians, sei lá. O cara Depende do Fla-Flu, né? Se for tipo eu e o Janai lá na Casa de Peixes, o Fla-Flu é clássico de jogo disputadíssimo. Mas você apanha. Mas, no máximo... Depende. Corinthians e Palmeiras, hoje os caras viram o carrinho do homem do amendoim, só isso. São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians só sai morte, velho. Vamos voltar para 2005? Onde a gente entende alguma coisa? Bom, mas o Jarbão falou... Assistam os jogos da Copa Intermundial do Acaíque lá no site. Já estamos no episódio 2 lá no site. Quinta-feira tem episódio 3. Bom, mas em 2006, né, tirando o jabá aí desse filho da mãe, né, tivemos aí o Barros, né? Na Superbike. Na Superbike, ganhou uma corrida em San Marino, né, cara? E ele meio que tava animado pra Superbike, ele foi pra lá porque não tinha patrocínio na MotoGP, acabou disputando como um campeonato, digamos assim, uma opção para ter disputado e sobrava na turma, né, Eric? E vamos... ficou em sexto, não vamos lá. Ficou em sexto naquele ano, marcou 246 pontos. O Troy Bayliss foi campeão com a Ducati, que ganhou corrida pra caramba lá. Mas, pô, como você mencionou... E outra coisa... Lembra aquela paradinha que eu tava falando? De que ele... Todas as corridas que ele terminou, ele ficou dentro da zona de pontuação? Ele manteve isso na Superbike. O cara é pouco regular, né? Você não tá entendendo. O pior resultado dele aquele ano foi um 14º. O pior. Resultado, assim, completo, que ele completou, tá? Tirando os 3 abandonos que ele teve. Um na República Tcheca, um na Holanda e um na Alemanha. Quer dizer, o pior resultado dele foi um 14º. Meteu 4 pódios naquele ano. 2 na Austrália e 2 em Imola.
Esse da Austrália deve ser Phillip Island também. Ah, que lindo. É uma pista, né? Deus o livre. Cara, aquela, na boa, eu acho que tinha. Eu acho que é algo parecido. É tipo assim, um dos circuitos que é proibido tirar do calendário. Phillip Island. Se tirar, quem quiser tirar vai ser fuzilado. Quer dizer, foi uma temporada. É aquela parada. A Superbike também. A Superbike, a gente. Vamos lá. Peraí, então. Só pra citar. A Superbike, só pra. Eu vou tentar a fins de comparação, tá? A Superbike, ela usa motos diferentes da. Óbvio. Ela usa motos diferentes das motos. Das motos da MotoGP. A MotoGP, ela usa protótipos. Tanto que a moto que você vê que você vê correndo na MotoGP, você vê correndo só lá. As motos de Superbike, presumo eu, tá? Eu tô lendo, eu tô vendo isso aqui, eu tô vendo isso aqui e confirmando e pescando mais ou menos. Se por acaso não foi isso, alguém puder me corrigir, por favor, eu agradeço. São motos são motos de rua preparadas para competição. Até onde eu sei é isso, cara. Isso, motos stock, né, que chama. Moto stock. É algo porque aqui não menciona. Aqui não menciona o negócio. Mas enfim, eu não achei nenhuma informação muito mais pertinente a respeito disso. Tudo bem que o campeonato também é chancelado pela Federação Internacional de Motociclismo, né? Assim como a MotoGP. E assim, a Superbike são motos de rua, né? E mesmo assim, mesmo sendo moto de rua, ela já dá uma porrada. Teve um vencedor do Robert Kubica um dia desses aí, que o cara, tipo... Sabe quando você tá andando de bicicleta na rua? Aí você dá tudo no freio da frente? Uhum. Pois é. É algo parecido, só que assim, o cara fez com uma Honda em vez de fazer isso com uma bicicleta, ele fez isso tão somente... Cadê a marca da moto aqui? Obrigado. Ele fez tão somente com uma Honda CBR 100R. Quer dizer, na União Soviética a moto pilota você nessa hora, né? E você vê que já foi muito nego cascudo competindo na Superbike. O próprio Biaggi já foi correr lá, o Noriyuki Haga já correu lá. Quer dizer, só teve... O Bernal, se não me engano, também O correu. o próprio Alex Barros foi competir na Superbike, né? E aí ele volta pro ano seguinte pra encerrar, né? Na Pramac, na Ducati Pramac, né? A Pramac ainda hoje usa motos da Ducati, ela sempre usando motos da temporada anterior, né? Não, naquele ano usou a GP7. A Desmosedic GP7. Olha que bizarro. E Jarbão, Gustavo, Eric... qual dos três vai agora? Acho que vai o Jarbão, então. Jarbão, fecha a temporada 2007 aí do nosso grande Alex Barros aí, agora na Pramac Ducati. Então, né, Dani? Uma temporada também com 3 abandonos, um terceiro lugar na Itália e aquela regularidade que só o Alex Barros tem, né? Todas as etapas que ele terminou pontuando. E aí ele também foi... o calendário deu uma esticada boa em 2007 para 17 corridas. Perdão, 18 corridas. 18 corridas. Uhum. E o Alex Barros terminou na 10ª posição no Campeonato Mundial com 115 pontos. Perfeito, Jarbão. E agora, gente, só uma consideração final aqui que eu gostaria de perguntar. Para colocar em debate aí, eu peço primeiro o Eric, depois Gustavo, Jarbão. Na minha opinião, Alexandre Barros é um piloto do qual não é necessário ter títulos para mostrar a sua grandeza. Desde muito tempo, desde quando ele já estava lá com 1, 2 vitórias, o pessoal já sabia do valor dele e do valor dele para desenvolvimento de motos e outras coisas mais. Uhum. Mas, Eric, ao que você condiciona ou não a necessidade de ter um título? E na segunda perna,
Faz falta esse título aí para ele? E por que ele não ganhou? Vamos lá. Para não dizer que ele nunca foi campeão de porcaria nenhuma, eu vou puxar o que eu falei lá no começo dessa brincadeira. No dia 25 de julho de 99, como eu falei, ele, em companhia do Sr. Tadayuki Okada, após 8 horas, 1 minuto 59 segundos, ponto 918, encerraram em primeiro lugar, depois de largar em quinto, as 8 horas de Suzuka, que seria as 24 horas de Le Mans das duas rodas, vamos dizer assim. Seria a Le Mans das duas rodas, né? E detalhe, olha quem correu com ele. O Colin Edwards ficou atrás dele. Noriyuki Haga ficou. Quem mais? O Kosinski correu naquele ano, né? E outros mais. Então, quem ganha 8 horas de Suzuka já não tem mais, não tem que provar mais nada para ninguém. Ponto. Primeiro. Segundo, desde que ele começou desde que ele foi para a Luke Strike, para Suzuki, ele não ficou abaixo de 10º lugar. A última temporada ele ficou em 10º, inclusive. Ele só ficou entre os 10 na classificação fora do campeonato. A gente tem a mania desgraçada de achar que um piloto é bom quando ganha título. Gente, nem sempre. Se eu for puxar pelo caso da MotoGP, porque se eu for me estender para outras categorias, vai dar merda, né? E o que acontece? Tem muito piloto de MotoGP que foi campeão, que é um bochinha. E tem muito piloto que nunca foi campeão, que dá de goleada nesse pessoal mais cascudo. A gente pode mencionar, por exemplo, o Alex Crivellier. Ele nunca foi um piloto tão de ponta. Ele era mais ou menos regular. Ganhou em 99 porque o Durra se arrebentou. O Robert Jr. também é outro que só tem nome. O Nick Hayden também ganhou meio que na cagada de 2006. Mas, assim, foram campeões, né? Hoje em dia a gente não tem... os outros pilotos que foram campeões, pelo menos desde a MotoGP, desde a época mais recente da MotoGP, das 500 cilindradas, os pilotos que têm chegado lá têm sido bons. Uma ou outra exceção, é raro. E você vê um monte de piloto bom que nunca chegou a ser campeão, mas que a gente respeita. O Barros é um exemplo notório disso. O cara nunca... Primeiro, como eu falei, o cara ganhou 8 horas de Suzuka, já não precisava provar mais nada pra ninguém. Mas não. Continuou competindo em alto nível, chegou em 4º lugar em 2004, quando pegou a moto de 4 tempos, ele fez mais pontos que o Rossi. Quer dizer, ele sempre demonstrou, eu tô me esticando, eu sei, eu até peço desculpa, mas assim, ele sempre demonstrou uma habilidade ímpar pilotando. É claro que a gente tem o brasileiro, infelizmente, tem essa mania de achar que o Rossi nunca foi... O Barros nunca foi campeão, ele é um bosta. Não, ele não é um bosta. Que da mesma forma como as pessoas... eu vejo muito as pessoas menosprezarem, por exemplo, um Rubens Barrichello, um Felipe Massa, ou se a gente for puxar mais ainda para Fórmula 1, um Gerhard Berger, um Shirley Moss, por exemplo. Olha onde é que eu fui buscar o cara. Que foram pilotos bons que nunca foram campeões. Mas em compensação, você tem pilotos que foi campeão que é um bosta. O Barros nunca foi campeão e é um baita no piloto. Ele tinha uma habilidade absurda. Vocês sabem disso. Por isso que a gente tá falando dele aqui hoje. E a gente entrevistou e dentro da pista o cara era um crânio e fora da pista o cara é um amor de pessoa.
que a gente teve o prazer de entrevistar ele no Bandeirada uma vez. Foi sensacional aquilo. Concordo em gênero, número e grau com o Eric Von Draxler. E, Eric, depois dá uma olhada aí no seu WhatsApp, que eu enviei umas fotos de umas motos míticas. Eu tô vendo, você é um canalha! Você é um. Desculpa o termo, você é um filho da puta de um canalha. Tu tá. Olha o tamanho as motos da Coca-Cola, eu não sei, nem lembro, acho que era da Cagiva, não lembro agora. Não, Cara, essas daí são das 8 horas de Suzuka. Você só compra na prova mesmo, da Coca-Cola. A moto da Coca-Cola? Olha as duas aí, uma vermelha e uma preta. Você é um canalha, Jimenez. O cara tem a Honda do Wayne Gardner, de 87. Ele plantou a moto do Barros de 2005. E tem muito mais Cano. aqui, viu? Para, cala a boca. Não manda não, que eu já tô a fim de partir teu nariz já. Tem até uma da Castrol aqui, da Marlboro número 1. Você vai gostar dessas motinhas aqui. Eita porra, quanto você quer? Essas motos aí tu não vende não, né? Nem que a macatuça. Porra, é que nem a Ferrari do Schumacher, a Ferrari autografada do Schumacher que eu tenho aqui em casa. Nossa, não, pera. Não. Vender uma dessa tem que ser internado. Ah, não é? Essa eu nem tirei da caixa ainda. Não, pá, nem tira. Não. Faz que nem nerd gordo, não tira da caixa. É. E Gerbão, alguma consideração aí sobre o Barros? Então, né, como nós aqui destrinchamos a carreira do Alex Barros, e não tenho a mínima sombra de dúvida, talentosíssimo motociclista, né? Como, mesma coisa assim, ó, pô, é como falar do Rubinho, porque, não teve título, o cara é ruim. Pelo amor de Deus, eu queria saber 10% do que o Barros sabe de moto. Queria saber 10% do que o Rubinho sabe de correr de carro. Então a gente tem que parar, olhar e perceber toda a luta desse cara. Olha tudo que ele fez, desde o meio dos anos 80 até o fim da carreira. Então eu não posso dizer assim, ó, pô, desmerecer um cara desse. Isso não existe. Tem que tirar o chapéu pela carreira brilhante que ele teve. Tá ok? Então, obrigado, Alexandre Barros, por ter dado essa alegria. É isso daí então, Gerbão. Gustavo Fu, sua última consideração sobre o Barros? Bom, sem palavras, né? O Barros além de ser um baita no piloto, né? Ele praticamente, teve alguns outros pilotos aí que fizeram participações aí também na MotoGP, né? Fora aí, mas na verdade ele que abriu os caminhos aí para o Brasil aí na MotoGP, né? Nos mostrou esse mundo aí maravilhoso da MotoGP e além de tudo, né? Não tem como não reconhecer o talento dele, porque afinal de contas ele foi no peito e na raça, né? E conseguiu tudo isso aí que a gente falou hoje, falou no decorrer aí da carreira dele, né? E como se não bastasse, ainda quando ele voltou para o Brasil, ele fundou uma categoria, né? A MotoGP 1000, e fez uma coisa assim que no Brasil era ainda muito coisa de garagem, né? Que eram os campeonatos de moto velocidade, né? Não tinha nenhum campeonato de moto expressivo, assim, que credenciasse realmente para uma carreira externa, né? E inclusive com apoio oficial das montadoras, né? Que aqui no Brasil é meio difícil de conseguir. E criou digamos assim, um canal daqui para a Europa, né, que era na Espanha, através da Stella Galícia, né, que tem um campeonato exclusivo para revelação de novos talentos. Então, o que eu vou falar desse cara, né? É 100%, Alexandre Barros é o cara, né? Não tem o que falar. O cara é mítico mesmo, como diz o Eric. Bom, Gustavo, coloca agora, rapidinho aí, no final, então a gente deixou para colocar a única mensagem que a gente recebeu nessa semana, que é do Thiago Fischer, né, que eu acho que comentou a última edição do programa. Coloca rapidinho aí pelo WhatsApp. Boa tarde, amigos do Fórmula Full, aqui é Thiago Fischer falando. Queria deixar um abraço para os amigos, né, parabenizar aí pelos dois excelentes programas, tanto da Arrows como do Felipe Massa, né, temáticas muito bacanas, né.
só vem agregar aí conhecimento da galera que gosta de esporte a motor, né? Que venham mais programas nesse nível, né? Cada vez melhorando mais, essa galeria bacana aí fazendo. E principalmente falando, elogiando em específico esse programa sobre o Felipe Massa, né? Que às vezes ele é muito criticado aqui no Brasil, tudo. Mas, ao meu ver particular, assim, foi um baita de um piloto, né? Então a gente só tem a agradecer por tudo que ele tem feito ao esporte. Apesar de ter sido vice, né? Mas por fora, né? Como diz no backstage, quanto de patrocínio de coisas, né? No esporte a motor ele trouxe aí pro Brasil, até para outros lugares, né? Então, até como o Eric Von Draxler sempre comenta, né? Inclusive o Jimmy Johnson mandou abraços para ele. Existe vida fora da Fórmula 1, né? E com certeza ele vai agregar em alguma equipe aí na WEC, outra situação aí. Desejamos uma baita de um sucesso para ele, né? Sorte que ele possa trazer fora da Fórmula 1 mais alegrias para nós aí, como ele trouxe também. Então, um forte abraço a todo mundo. E você vê como são as coisas. O Fischer não sabia que o Eric ia participar hoje. Não, Thiago Fischer, um beijo pra sua mãe, tá? E só pra constar, pessoas, rapidamente aqui eu quero falar. Primeiro, episódio 159 lá do Bandeirada, que tem a nossa entrevista com o Alexandre Barros. Eu vou colocar o link na postagem também. Sim, eu colei aqui, gente, eu não lembro se eu colei aqui. Colei aqui. Outra coisa, falar rapidamente do Massa. Eu acho que se ele for pro WEC, é a melhor coisa que ele faz. E como vocês mencionaram aí, a vida fora da Fórmula 1. Pelo andar da carruagem, é o destino mais óbvio para ele. É o destino mais óbvio para ele pegar um Mundial de Endurance. Porque Fórmula E ele não vai, eu não acredito que ele vai. DTM, a adaptação é muito maior. Eu acho que para um WEC que tem pouca corrida e já tem um povo da Fórmula 1 que está correndo lá, vai ser mais fácil para ele se adaptar. É isso aí, então. Eric, então você já deixou aí o link, faz seu último jabá e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Ah, sim, o último jabá, né? Eu não sei que dia que vocês vão botar esse programa no ar, mas... Daqui 11 dias. 11, nossa... Mas, de qualquer forma, provavelmente, se vocês estão ouvindo daqui a 11 dias, já devem ter ouvido no Bandeirada meu depoimento sobre o Zanardi, né? Que, aliás, eu tenho que falar isso. Cara, é mítico pra caramba. Vocês vão... Aguardem no Bandeirada. Se bem que vocês devem ter ouvido, mas enfim, eu tô falando aqui pra vocês aqui agora, aguardem no Bandeirada, porque... É uma experiência única. O Eric, então, Oi. Só para constar como vai ser passado o programa Bandeirada anteriormente a esse aqui, né? Uhum. Qual que vai ser a edição do Bandeirada que você vai falar do Zanardi? Olha, se eu não tô ruim de conta, vai ser a edição... Cadê o grupo aqui do pessoal? Vai ser o número 166. Eu acho que é isso, 166. Tá, então você puxa lá 166, aí você vai ouvir esse depoimento do Eric, se já não tiver ouvido, né? O que a gente espera que você já tenha ouvido, inclusive. Tá bom? Eric, obrigado pela presença aqui, cara. Obrigado não, R$10. R$10? Pô, paga agora, velho. Tô zoando. Obrigado aí, cara. Sucesso pra vocês. E qualquer coisa, vocês passam lá no Bandeirada também, tá? Eu tô só de olho, tá? Quando que você vai querer participar do Bandeirada, porque agora vai começar o Chase, né? Pelo menos no dia que a gente tá começando a gravar, né? Tá gravando aqui, vai ter o Chase agora, né? Aí eu quero ver como é que vai ser, né? Cara, se o Jimmy Johnson chegar entre os 4, se ele perder o título, eu mudo o meu nome pra Daniela Traveca. Vocês podem me chamar no Bandeirada só Daniela Traveca. Ele vai ganhar esse ano. Se ele entrar no Chase final de 4, ele ganha. Olha, esse negócio de entrar de 4 aí, não sei não. Isso é bem coisa de São Paulo. Já vai mudar o nome pra Daniela Traveca mesmo? Já vai de qualquer jeito. É isso aí, obrigado. Fazer um adendo. Dani, se ele sobreviver a Talladega no round 3, aí o bicho pega. Pois é. Jarbão, então aproveita o adendo e se despeça aí da galera. Então, quero agradecer
muito aqui ao Dani. Quero agradecer também ao Gustavo. Eric, volte mais vezes, assim como a galera do Bandeirada, que é sempre muito bem-vinda aqui, né? E, opa, trocar uma ideia pelo Chase, tamo aí, viu? E é isso aí, né? E principalmente agradecer muito a você que tá junto com a gente, que nos ouve, que nos apoia. Nosso muito obrigado. Gustavo? É isso aí então. Valeu aí, pessoal, por acompanhar, seguir acompanhando com a gente aí. Esse programa aí é pra vocês. E valeu, Eric, aí pela parceria. Obrigado, Rodrigo, Tio V, o Carlos, pela parceria também do Bandeirada aí. Pessoal, show de bola. E nos vemos no próximo aí. É isso daí então. Agradeço mais uma vez a vocês que nos ouviram. Lembrando que peço pro Eric levar meu abraço lá pro gordo que anda, que é o Rodrigo Vilela, e pro gordo que pensa. Oi? Só um minutinho. O pessoal do programa conhece a história do gordo que anda? Conta aí, é boa. Não, eu vou fazer. O que aconteceu foi o seguinte. Essa história ele contou no mês de boteco ainda, tem um tempão. Foi no 2011 que ele contou essa história. Ele tava andando lá no calçadão, né, de Santos. Aí tava lá, ele andando, aí nisso ele meio que esbarra numa senhora de cadeira de rodas, né? Uma senhora de idade, né? Que eu acho que devia estar a filha ou a neta, não sei, empurrando a cadeira. Aí Aí fica naquela, os dois empacaram na frente do outro, aí vai pra um lado, aí, tipo, um tenta cortar pra um lado, você corta pro mesmo lado, aí, tipo, fica naquela coisa, vai pra um lado, vai pro mesmo lado, e ninguém consegue ir, Aí ele rachando o bico, a menina rachando o bico, a Vera já ficando pau da vida, dando uma de Dona Nésia. Sabe que é a Dona Nésia, aquela do Will Tirando? Procura ela depois. Ela chega olha pra cara daquele, sai da frente, menino gordo! Aí o Rodrigo olha pra cara da Vera e fala assim, eu sou gordo, mas eu não consigo andar. Puta que pariu. E aí? Depois dessa, é tipo assim, ele não vai mais pro céu depois dessa, né? Quem ri também vai. A carimbou, filho. A reserva desse inferno foi efetuada com sucesso total. Não, e quem ri vai pro inferno, hein? Eu tô avisando, tá? Você acabou de rir agora, então você tá também. Ah, mas o meu já tá reservado faz tempo. Entendeu? Tem até uma tweet. Então tá beleza. Aí ficou, né? Chamado pelo pessoal do Bandeirada do gordo que anda. É o gordo que consegue dar. Galera, nós vamos todos juntos lá pra baixo, mas vamos abraçar o capeta, então. É isso daí. Então, galera, um abraço pra todos vocês. Então, só lembrando, ouçam Bandeirada aí, 166, que vai ser o especial do Alessandro Zanardi, que foi uma surpresa muito grande pro Eric e pro Vinícius